Querido povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Espírito Santo transborde no coração de todos vocês. Hoje, quinta-feira, véspera de feriado, sexta-feira da paixão. Voltando-se a 2000 anos atrás, temos muito aqui nos refletir, pois na noite de quinta-feira, o Senhor Jesus, Ele vai ministrar a Santa Ceia e vai orar pela última vez no jardim do Getsemane. Apesar de tudo que ele já sabia que iria passar, não faltou comunhão. Ele sabia que iria ser traído, ele sabia que iria ser negado, ele sabia que os seus discípulos iriam abandoná-lo. Mas contudo, ele serviu o corpo e o seu sangue. A gente aprende que em meio às adversidades e conflitos da relação humana, cabe sempre o perdão e também a comunhão, porque esta é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor vai nos ensinar que nós devemos perdoar uns aos outros, como o Senhor nos perdoou. Cristo já tinha perdoado eles, e por isso mesmo que ele esteve naquela comunhão com seus discípulos. E aí, depois da Santa Ceia, eles entoam do Salmo 113 ao Salmo 118, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Imagina, né? O mestre sabe, puxa, a morte do mestre seria no outro dia. Poxa, tudo que ele iria passar, e lá estava o louvor dos lábios dele. Devemos adorar o Senhor, não importa a circunstância, essa é a verdade. Essa tem que ser a decisão e a escolha. Porque se não for assim, deixaremos de adorar, deixaremos de louvar e de reconhecer o poder de Deus, os propósitos de Deus. Adorar, glorificar. Porque no final, o nome do Senhor é exaltado e glorificado na vida daquele que crê, na vida daquele que se coloca à sua disposição. E agora nós temos o Senhor no jardim do Getsemane orando. Lá estava Pedro, Tiago e João, da qual ele os levou para que orassem com ele também. Mas é bem verdade que eles não conseguiram orar. Estava pesado. Assim, era um mundo espiritual, estava pesado. Estava pesado. E Jesus acorda eles, né? Acorda, Pedro, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Mas eles não conseguiram, mas estavam lá. E a presença deles, eles estavam presentes pela vontade do Senhor. E apesar de tudo, a presença deles estava fazendo uma diferença. Ainda que pessoas que estão ao seu lado não consigam lhe atender da maneira como você necessita. Mas o mais importante também é que Deus colocou pessoas ao seu lado. É verdade que tem coisas que o homem não pode fazer. Por mais que ele tenha a boa intenção, ele não vai poder fazer. Mas se ele está ao seu lado, isso é de grande valor. Você concorda comigo? Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Imagina comigo, pense comigo e deixa a unção de Deus fluir. Oh, Deus maravilhoso. E agora o mestre, ele está orando. E aí, João ouviu, né? João ouviu. Todo em meio àquele sono, ele ouviu o mestre dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. E aí nós temos Jesus suando sangue, né? A pressão era muito grande. Estava sobre ele os pecados de toda a humanidade. O castigo. Não é isso? Estava sobre ele a dor, a tristeza. E aí, eu meditando, eu descobri que existe uma dor pior na alma do que a dor da depressão. A pior dor que o ser humano pode experimentar é a dor da depressão na alma. Portanto, que
né? A quem quer dar o fim à sua vida, mas na verdade dar o fim ao sofrimento. É isso? Mas Jesus, ele sentiu uma dor pior do que a dor da depressão. Pior. Que é o cálice em que ele ora ao Pai. Se possível, passe de mim esse cálice. Jesus não estava pedindo... Jesus não estava com medo da morte. O Senhor não estava com medo de ser crucificado. Ele não estava resistindo isso. Não era isso. Então, que cálice é este? É aquilo que ele vai exclamar lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então, a pior dor que alguém possa sentir é a dor do abandono de Deus. Mas depois eu vou comentar sobre isso. Certamente o Pai estava com o Senhor Jesus, mas o que significa isso? Esse clamor, né, que ele faz ao Pai. É verdade? Então, praticamente é isso. Mas graças a Deus que eu e você, apesar de toda a pressão, apesar de toda a luta, de toda a batalha, a presença do Senhor sempre está conosco. Você lembra Paulo orando para o Senhor Deus? Pedindo, ele orou 3 vezes para que o Senhor livrasse, ele tirasse aquele espinho da carne. Foi ou não foi? E o que é que o Pai, e o que é que o Papai do Céu diz para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, com a graça de Deus, com a presença de Deus, aleluia, com a presença de Deus, nós podemos vencer e podemos seguir a carreira que nos está proposta. Podemos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir Jesus. Mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à lágrima, às dificuldades. Não é isto? Louvado seja o Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ele orou ao Pai. E a gente aprende que é na oração, é na comunhão, é falando com Deus, que a gente vai, em que a gente consegue suportar e vencer. E aí você há de lembrar comigo que o anjo do Senhor apareceu lá. João viu o anjo de Deus lá no jardim, no Getsemane com o Senhor Jesus. Não é isso? Então houve resposta. E ele se sujeitou à vontade do Senhor. À vontade de Deus. Pensando em mim e pensando em você. Na oração que ele nos ensinou, na oração universal, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E lá estava ele, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Tem gente que ora o Pai Nosso, mas da boca para fora, porque quando Deus fala, minha vontade é essa, ele Então a gente vai entender que a vontade de Deus para a nossa vida nem sempre vai ser sorrir e cantar. Mas seja feita a vontade do Senhor, porque no final, com a vontade do Senhor, o nome dele sempre é glorificado e exaltado. Oh Deus maravilhoso, aleluia. O anjo estava lá consolando o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. O Senhor ouve as nossas orações. Não significa que ele vai livrar, não é isso? Daquilo que nós temos que passar. Mas ele está conosco. Envia os anjos dele a nosso favor. Aí a gente vence. Aí a gente consegue. Amém? Tem muito mais a que se meditar, refletir nessa noite de Santa Ceia de Comunhão e noite no jardim do Getsemane. Vale lembrar também que tem um sentido de prensa, né? A prensa, né? Jardim, não é isso? Getsemane, a prensa da azeitona, não é isso? E aí a gente tem agora, vem agora à nossa memória o azeite. Então o crente, quando ele, nos seus momentos de lutas, de tribulações, ele produz para Deus, ele cresce, ele desenvolve, ele é honrado pelo Senhor. É assim que funciona no reino de Deus. É isso? Aí eu lembro de que a palavra tribulação, tripulos no grego,
tem um sentido de tirar a casca do grão, não é isso? Então a tribulação, as dificuldades, não é isso? Permitidas por Deus, tira a casca, as cascas, seja do orgulho, da incredulidade, e aí sempre nós estaremos na dependência do Senhor. E no momento mais difícil, no momento mais de batalha, pode estar certo que uma grande unção o Senhor, Ele já preparou na tua vida. E que algo grande, extraordinário, Ele há de fazer na frente. Funciona desse jeito, não é verdade? Glória a Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. E que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, fé, firmeza para abraçarmos a vontade do Senhor. Sim, meu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu creio que a graça do Senhor nos basta. E que a maior dor o teu filho sentiu, para que hoje pudéssemos alegrarmos no Senhor. Ah, Pai, que haja sempre comunhão, que haja sempre perdão. Louvado seja o Rei da Glória. E que possamos contemplar o suporte, a graça do Senhor para nós. Fortalece, sim, meu Deus, a fé de cada um e que possamos sentir o peso da graça, o peso da entrega de Cristo, do sacrifício de Cristo, e que a nossa fé então seja renovada. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que o Senhor continue a abençoar. Medite na Santa Ceia, medite em o nosso Senhor Jesus no jardim, no Getsemane. Medite, abra a Bíblia, leia, medite. Imagine lá. O Espírito Santo vai falar muito mais no seu coração. Tá bom? E que seja feita a vontade de Deus. Até mais. Um abraço em nome de Jesus.